Reserva de emergência. A sua reserva de emergência. Reserva de emergência. Sua reserva de emergência. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Eu tenho certeza que isso acontece com 99% das pessoas que começam a aprender investimentos. Você vai lá todo animado começar a estudar, achando que já vai aprender sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Uou, é agora que eu fico rico. Reserva de emergência. A sua reserva de emergência. Sua reserva de emergência. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Eu não vou prolongar muito esse assunto porque é bem fácil de entender. Uma reserva de emergência é composta por 3, 6 ou 12 meses dos seus gastos essenciais, que são os gastos que você tem com alimentação, água, luz, aluguel da casa, tudo que você é obrigado a pagar por mês. Quando for montar a sua, é só tomar cuidado para não encaixar aqui gastos que você tem com entretenimento e lazer. Você soma todos esses gastos essenciais e multiplica ele pelo número de meses que você vai mais se sentir segurança ao ter juntado. Aqui vai do seu perfil como pessoa. Por exemplo, se você é alguém que não tem filhos, tem uma vida bem estruturada e não corre muitos apertos financeiros, pode ser uma boa ideia você ter apenas 3 meses de reserva de emergência. No meu caso, eu moro sozinho e trabalho de forma autônoma, então eu acho que eu vou me sentir seguro com 6 meses dos meus gastos essenciais. Até porque eu tenho um estilo de vida bem humilde. Eu moro numa casa tão pequena que eu consigo encostar a mão no teto. Então meu custo de vida é bem baixo, mas só a caso de curiosidade eu decidi fazer a minha reserva de emergência em R$6.000. Ao procurar onde investir a sua reserva de emergência, você tem que ter em mente que ela precisa ser alocada em um lugar que tenha duas coisas: alta liquidez e baixo risco. E é algo que se encaixa perfeitamente bem nesses dois quesitos, que são as rendas fixas. À primeira vista, a que eu mais ouvi falar para se investir era o Tesouro Selic, que é literalmente o investimento mais seguro do Brasil. Isso porque o Tesouro Selic remunera seus investidores baseado na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Investir nele é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo, e é óbvio que o governo sempre vai ter dinheiro para te pagar de volta. Até porque se o dinheiro deles acabar, é só eles imprimirem mais. Além do Tesouro Selic, tem o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. E é quase a mesma coisa do Tesouro Selic, só que ao invés de você investir no governo, você vai estar investindo no banco. E tem vários que você pode investir. Tem o Nubank, Banco Inter, tem o Mercado Pago, PicPay. O aconselhável é que você invista em um CDB que renda no mínimo 100% do CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E é como se fosse a taxa Selic do Tesouro Nacional, só que ao invés de usar a taxa de juros da economia, ela usa a taxa de juros do próprio banco. Porém, os CDIs são simulados em cima da taxa Selic, então são praticamente a mesma coisa. Porém, os CDIs tendem a estar 0,15% abaixo da taxa Selic. Quando eu comecei a procurar onde eu ia investir a minha reserva de emergência, eu tinha quase certeza que eu ia colocá-la no Tesouro Selic, porque além dele ser o investimento mais seguro do Brasil, ele ainda rendia 0,15% a mais do que o CDI. Tá, eu sei que até pode ser pouco, mas que fosse. Porém, coincidentemente, ao mesmo tempo que eu estava procurando onde investir a minha reserva de emergência, eis que surge uma notificação do meu aplicativo da Nubank falando: caixinha turbo com CDB de até 120% de rendimento. Aí o meu cérebro automaticamente pensou: uou, 120% de rendimento? Oh my god, vou investir agora mesmo. Só que logo em seguida eu já pensei: espera, é exatamente isso que o Nubank espera que eu pense, deve ter alguma armadilha. Então eu fui pesquisar sobre o tal CDB do Nubank que rendia 120% do CDI e acabei descobrindo que de fato havia algumas armadilhas. Acontece que você só tem acesso a essa caixinha turbo se você movimentar R$900 mensais na sua conta do Nubank. Não importa como você vai gastar esse dinheiro, desde que R$900 passe pela sua conta do Nubank, você já tem acesso a essa caixinha turbo. A segunda armadilha era que você só pode ter R$5.000 investidos nessa caixinha turbo. Depois de R$5.000 investido, o CDB automaticamente vai começar a render somente 100% do CDI. Mas o pior vem por final. Acontece que por trás dos panos havia uma super armadilha escondida. Acontece que existe algo chamado IOF, ou Imposto sobre Operações Financeiras. Haha, imposto, quem diria? Esse IOF funciona assim: se você resgatar o dinheiro do investimento antes de 180 dias desde o primeiro dia que você investiu, você tem que pagar 22,5% de imposto sobre sua rentabilidade. Por exemplo, se seu investimento rendeu R$100 e você resgatou antes dos 180 dias, você receberia apenas R$77,50. E se fosse entre 180
180 e 360 dias você pagaria 20% de imposto. Entre 360 e 720 dias você pagaria 17,5% de imposto. E acima de 720 dias você pagaria 15% de imposto. E é aqui que está o pulo do gato. Esses impostos somados ao fato de você ter que transitar R$900 entre a sua conta do Nubank durante um mês, tornam essa uma das armadilhas mais merdas que eu já vi. Nos termos e condições dessa caixinha turbo, diz se você não alcançar os R$900 mensais de transição na sua conta do Nubank, ela pode automaticamente pegar todo o dinheiro que você tinha investido e passar para um CDB de 100% de rentabilidade. Porém, você lembra que você paga imposto toda vez que você resgata o dinheiro de um investimento? Então, também acontece nesse caso. Dependendo do quanto você movimenta na sua conta Nubank por mês, você poderia acabar mês sim conseguindo a caixinha turbo e mês não conseguindo. Por isso ela tem um certo risco. Porém, é inegável que a alta taxa do CDI é realmente impressionante de certa forma. Então, mesmo que tenha esse risco, eu acho bem difícil para mim não conseguir R$900 por mês na minha conta Nubank. Até porque eu tenho que me sustentar, então de um jeito ou de outro eu vou ter que conseguir dinheiro. Então eu optei por começar a minha reserva de emergência com a caixinha turbo mesmo. Porém, essa não é a única opção. Eu vi também que existe um banco chamado Sofisa, que tinha CDB rendendo a 110% do CDI, sem esses riscos todos, nem limite de dinheiro, então pode acabar por se tornar a minha segunda opção de reserva de emergência. No caso, para depois que eu alcance os limites de R$5.000 da caixinha turbo, eu comece a usar o Banco Visa para investir a reserva de emergência.